Eu vou pregar versículo por versículo de João capítulo 5, tá? Perfeito. Até o versículo 18, tá bom? Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Você vê que o texto de João, ele começa com uma curiosidade, né? Quando você vai ler um texto, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer perguntas ao texto. Você tem que fazer perguntas ao texto. Passadas essas coisas, que coisas? Passadas essas coisas, que coisas? Que coisas? Jesus, ele vinha sofrendo, até João capítulo 5, inúmeras perseguições, batalhas, perigos de morte, né? Porque existia um governo. Mauro, depois você me ajuda aqui, meu filho, não me abandona nesse barco não, em nome de Jesus. Vem aqui dar uma dedilhada, estou precisando de você. Não, bebe no final. Inúmeras batalhas, perseguições, porque o governo tinha medo que Jesus tomasse o poder político, entendeu? Tomasse o lugar do império de César. E aí começaram a buscar matar a Jesus. Isso, Roma, o Império Greco-Romano. E os fariseus perseguiam para também matá-lo, porque ele fazia muitos milagres, as multidões começaram a trocar a preleção dos fariseus pela pregação de Jesus. Começou a rolar uma questão de uma inveja, né, a respeito de Jesus. Então, todo lugar que Jesus estava era muito perigoso. Então, Jesus, ele foi escapando pela sua vida. Aqui, Jesus vivia em ambientes muito escondidos. Ora, Jesus estava na casa de Lázaro, ora, Jesus estava na casa da sogra de Pedro. Então, quando o texto diz assim, passar dessas coisas, está falando da vida de Jesus, dele ter conseguido ter salvo a sua vida. Havia uma festa dos judeus, né? Existiam 3 principais festas dos judeus, e aqui estava acontecendo uma dessas festas. Jesus subiu para Jerusalém. Interessante que Jerusalém é uma subida, né? E Jericó é descendo, é o caminho inverso, né? Quando você pega geograficamente Jericó, ele é um território árabe dentro de Israel. Interessante, quando você anda por Israel, você não encontra um mendigo em Israel. O único lugar que você encontra pedintes, mendigos, é em Jericó. É o único lugar. E por que Jericó é um território árabe dentro de Israel? Porque os judeus, eles não queriam conflitar. Os judeus, eles nunca foram de conflito, a não ser que a sua pátria ou sua honra estivesse ameaçada. E ali em algum momento, os palestinos queriam aquele território. Israel deu o território para eles, mas disse, olha, a guarda é nossa, nós vamos tomar conta disso aqui, porém o território é de vocês, mas a guarda é nossa, a polícia é nossa, nós vamos guardar esse território. E é um território sempre foi um território de humilhação, sempre foi um território de problemas, de dificuldades, uma descida, um fundo do poço. É por isso que todo mundo que sempre vai a Jericó, geograficamente, tem que descer as partes mais baixas de Israel. Mas agora Jesus estava subindo para Jerusalém, né? Olha que interessante.
Jerusalém é um ponto mais alto, local de adoração, local do templo, Arca da Aliança. Aí você vai entendendo, né, como a Bíblia ela é uma amarração, como a Bíblia ela é uma conjunção, é um texto que explica outro texto, é uma fala que explica outra fala, é uma verdade que explica outra verdade, né? E nós estamos correndo muitas vezes, né, atrás dos profetas. Nada contra os profetas, né, irmão? Eu acredito nos profetas, eu acredito nos homens de Deus, eu acredito na manifestação do sagrado. Nada contra os profetas, mas a minha explicação nessa noite é que aqueles que fazem os profetas de mantras, de amuletos da fé, aqueles que fazem dos profetas dos seus próprios estigmas, enfim, que usam os profetas para detrimento próprio, por glória, por barganha, que estão desesperados atrás de uma palavra, e Jesus ensinou há 2000 anos atrás: o dia que você quiser falar comigo, entra dentro do teu quarto, e aquele que te vê em tocrúpito, que é altamente escondido, te recompensará publicamente. Então, quando eu quero falar com Deus, eu levanto a minha voz, ainda que seja em secreto, em segredo, escondido, ainda que ninguém esteja vendo, pai, mãe, filhos, ninguém esteja vendo. Quando eu quero falar com Deus, eu levanto a minha voz, ainda que seja escondido. Agora, quando eu quero que Deus fale comigo, eu não preciso ir para longe, aleluia. A boca está aqui, o martelo que esmiuça a penha está aqui, o oráculo da verdade está aqui, a ciência de todas as ciências estão aqui, confundindo os teólogos, confundindo os filósofos, os doutores em divindade, a verdade de todas as verdades estão aqui. Agora na década de 80, que descobriu que existiam 2 Jericóis, aí os questionadores das escrituras ficavam assim: não, a Bíblia está mentindo, porque um evangelista vai dizer que Jesus curou o cego entrando em Jericó, e o outro evangelista vai dizer que Jesus curou o cego saindo de Jericó. Aí agora na década de 80, nas escavações, eles descobriram que existiam 2 Jericóis, uma Jericó antiga e uma Jericó nova, ou seja, a porta de saída de uma era a porta de entrada da outra, porque um evangelista escreveu: e Jesus curou um cego saindo de Jericó, ou seja, saindo da Jericó velha. Aí o outro evangelista vai dizer assim: e Jesus curou o cego entrando em Jericó, entrando na Jericó nova. Por quê? Porque um estava de um lado do acontecimento, um estava vendo a paisagem de um ângulo, e o outro estava vendo a paisagem de um outro ângulo. Um dos evangelistas estava na porta da Jericó velha, e Jesus curou o cego saindo de Jericó, e o outro evangelista estava na porta da Jericó nova, e Jesus curou o cego entrando em Jericó. Eles estavam questionando a Bíblia, dizendo que a Bíblia estava errada, mas a Bíblia já tinha a resposta há mais de 2000 anos atrás, e eles descobriram agora, na década de 80, também agora no final da década de 80, início da década de 90, os cientistas batiam assim, porque toda luz é proveniente dos astros maiores, toda luz é proveniente do astro maior Sol, toda luz do planeta é proveniente do astro maior Sol. Agora, no início da década de 90, final da década de 80, eles descobriram que o planeta tem luz própria. Eles ficavam dizendo que a Bíblia estava errada, porque Deus primeiro criou a luz, depois no outro dia que ele criou o sol. Está vendo aí? A Bíblia está errada. Deus criou a luz, depois criou o sol, sendo que o planeta não tem luz em si. Toda a luz do planeta é proveniente do astro maior. Final da década de 80, descobriram que o planeta tem luz própria. Ninguém pode com a palavra de Deus. Você acha, meu irmão, que se a Bíblia tem resposta para os cientistas, para os astrólogos, para os astrônomos, a Bíblia não vai ter resposta para você?
para a tua dor, para o teu sofrimento, para os teus queixumes. Eu volto a dizer, quando eu quero falar com Deus, eu levanto a minha voz no meu quarto, em secreto, aqui. Agora, quando eu quero que Deus fale comigo, só basta abrir essa palavra, que é digna de toda boa aceitação. Volte para a palavra, porque ela tem resposta para você. Meu Deus, irmão, ainda tem gente que não gosta de ler a Bíblia. É 3 capítulos por dia, irmão. Você vai ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos, nem dói, irmão, nem cansa o olho. Até o Nikita sem óculos consegue ler. É 3 capítulos por dia, meu irmão, não vai doer. Lê que você vai ver as coisas mudarem, pelo menos aqui dentro da cabeça vai mudar, em nome de Jesus, vai mudar. Então Jesus subiu para Jerusalém. Jerusalém era o local onde estava a manifestação do sagrado, a manifestação do santo, a presença de Deus, irmão. Não há como estar junto do sagrado em Jericó, entendeu? Não há como estar junto do sagrado em Jericó. Não há como ir para o templo em Jericó, entendeu? Você tem que sair de Jericó para ir para o templo, entendeu? Não dá para ser crente em casa. Não dá para dizer que o Hernandes Dias Lopes prega muito, Augusto Nicodemos prega muito, não dá para ser crente em casa, irmão. Não dá para terceirizar a adoração. Ou está enganando a você, ou está se enganando. Não tem jeito. Só dá para ser crente aqui. Se você não for crente aqui, não tem como ser em nenhum outro lugar. Eu sei que talvez te machuca, está doendo, dói, mas é a Bíblia. É remédio amargo que faz bem para o fígado. Se eu não te tiro do teu conforto, você não muda, entendeu? Ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer pérola, ela precisa de uma fagulha de areia, de algo que incomode a sua carne esponjosa, de algo que agrida. Aí o que ela faz? Ela cria um vernáculo liso, uma espessura lisa, envolto aquele grão de areia, que machuca, que dói. Ostra feliz não faz pérola. Ostra que produz pérola, ela é aquela ostra que está sendo agredida, que está machucando, que está doendo. Aguente este processo, porque o ano ainda não terminou, e você ainda vai produzir penhor de joias para a glória de Deus. Ou você acha que toda essa dor, todo esse sofrimento é em vão? Não dá para estar próximo do sagrado lá em Jericó. Tem que sair de Jericó para ser próximo do sagrado, entendeu? Para chegar no templo, tem que sair de Jericó. Não tem como, irmão, terceirizar a adoração. Não tem como ir para o templo e morar em Jericó. Tem que estar com casa fixa em Jerusalém. A adoração é aqui, não é lá. Entendeu? É aqui, não é lá. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesse jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando, e o primeiro que ali entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Jesus, ele quando vai a Jerusalém, na intenção de chegar à festa, a principal festa dos judeus, ele para primeiro na porta do tanque de Betesda. E o tanque de Betesda realmente existiu. O que é um acréscimo aqui é o versículo 4, né? Que você vai ver na maioria das Bíblias está entre parênteses ou entre colchetes, porque aqui é um pensamento cotidiano. Era algo que eles acreditavam. No que eles acreditavam?
era um conceito que surgiu no meio do povo, e eles acreditavam que de certo tempo descia um anjo, agitava aquela água, e aqueles que estavam doentes ali eram curados. Era algo que eles acreditavam. É um acréscimo textual, não existe no original. Porém, era algo que acontecia, realmente acontecia. Só que naquele dia, Jesus resolveu ir ali. Por quê? Esse tanque, ele ficava sobre 4 alpedres, 4 pósticos, em um lugar mais alto, e o terreno era arenoso. Flávio José vai dizer que o terreno era arenoso. E em algum momento houve um tremor de terra e houve uma ruptura no fundo do tanque. E a água era muito ferruginosa, né? Era um tanque da época de Salomão. Então a água ficou muito escura. E com aquela ruptura no fundo do tanque, começou a entrar bolhas de ar. O ar começou a entrar no fundo do tanque, dentro da água se transformou em bolhas de ar, que estouravam na superfície do tanque. Então você tem um povo extremamente místico, que não conhecia Jesus, diante de uma água que se mexia, muito escura. E aí alguém começou a dizer que o anjo movimentava a água. E Flávio José vai dizer que embaixo desse tanque existia uma divindade chamada Serapis, que era uma divindade greco-romana. Então todos os milagres que aconteciam ali até Jesus chegar eram destinados a essa divindade. E olha o que o texto vai dizer, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eles estavam tão focados no tanque. O tanque era um Deus. Jesus fazia a pergunta como fazia para todo necessitado, para o cego: o que você quer? Eu quero ver. Para o paralítico: o que você quer? Eu quero andar. O que queres que eu te faça? E Jesus fez a pergunta para este doente. Só que ele estava tão focado no tanque que ele não respondeu a pergunta que Jesus falou: meu filho, você está diante daquele que é o dono das águas, que é o dono do tanque, que é o dono do universo, que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele está assim, ele não falou nem que queria, nem não queria ser curado. Ele só falou assim: eu tenho um problema aqui, eu não tenho ninguém que me lance no tanque no momento do agitar das águas. Ou seja, não é Jesus que cura, o que cura é a água. Eu estou diante do Senhor, mas o Senhor não pode fazer absolutamente nada. O que cura é a água. Irmãos, nada na nossa vida pode substituir a pessoa de Jesus Cristo. Sabia disso? Primeiro Deus, 1, sua família, 2, terceira igreja. Entendeu? Mas pastor, Jesus é mais importante do que o meu marido. Eu estava preocupado quando o Alexandre estava dirigindo o culto aqui. A camisa dele estava subindo um pouco, mostrando a barriga. Eu falei: pô, irmão Luciano não vai conseguir adorar. Já está preparando lá
colocando lenha na fogueira para mais tarde, tá? Igual o Cláudio Duarte vai dizer. E vice-versa. A Marcela ficou vermelha, desculpa. Estou confiando no pastor Alberto. Por mais que seja importante a esposa, o marido, mas eles não podem estar no lugar de Deus. Eu não tenho filho, mas eu sei que filho é a coisa mais importante que um pai pode ter. Pelo meu conhecimento empírico, eu sei que a coisa mais importante, não existe alegria maior do que ser pai. Os pais, eles são super-heróis para os filhos, mas até os filhos não podem tomar o lugar de Deus. Uma casa não pode tomar o lugar de Deus. Um bem material não pode tomar o lugar de Deus. E quais têm sido os nossos tanques, irmãos? As nossas águas, os nossos anjos mentais, que nós temos colocado no lugar de Deus, está deixando a nossa visão tão turva, tão inócua, tão medíocre, tão distante, que todos os dias Jesus está nos perguntando na pessoa do Espírito Santo: o que queres que eu te faça? Não, Senhor, mas é o tanque, mas é a água, mas são os problemas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e o tanque está deixando a minha vida mais difícil. E eu já estou 38 anos nessa situação. Eu brigo com o tanque de cá, ele briga com o tanque de lá. Eu brigo com as águas de cá, as águas brigam comigo de lá. Eu brigo com o anjo de cá, os anjos brigam comigo de lá. E minha vida está ficando cada vez mais difícil. E o Senhor resolveu subir a Jerusalém. E o Senhor resolveu parar em Betsaida. E o Senhor resolveu bater em minha porta. E o Senhor pegou no meu ombro. E o Senhor segurou no meu rosto. E o Senhor olhou nos meus olhos. E o Senhor dialogou comigo. E o Senhor me perguntou: queres que eu deixe a sua vida mais leve? Queres que eu deixe a sua vida mais íntima? Queres ter mais visão? Queres ter uma vida mais fácil? Ou vai ficar nessa luta com você mesmo? Ou vai ficar nessa briga com você mesmo? Nesse egocentrismo de ser o melhor porque todo mundo é melhor na internet. Nessa luta de ter que ter porque todo mundo tem na internet. Nessa luta da felicidade porque todo mundo é feliz na internet. Presta bem atenção numa coisa: ninguém coloca foto feia no porta-retrato não, irmão. Todo mundo só coloca foto bonita. Internet é porta-retrato. Ali bateu 158 fotos para salvar uma. Entenda uma coisa: a vida ali não é real. Entra no Instagram do Carlos que você vai ver só foto de inteligência artificial, irmão. O problema, irmão, eu estou com medo dessa geração, irmão. Eu estou falando, vou soltar o microfone para machar melhor. Olha só, eu estou com medo dessa geração, sabe por quê? A pessoa conhece muito pela internet. Só que quando você vai conhecer o outro, pastor Alexandre, a foto do Iago vai junto não. Às vezes você olha no Instagram da pessoa, irmão, só tem foto de inteligência artificial, não tem uma foto verdadeira. Aí eu penso assim: meu Deus, será que essa pessoa está pensando que quando ela for conhecer uma outra pessoa, ela vai levar o IA junto? Não tem como, irmão. A realidade, irmão, ela é uma outra coisa. Você vê como as pessoas estão doentes, irmão. Entendeu? Começou, presta atenção, ó. Olha como a internet é coisa de maluco, irmão. Presta atenção. Começou com a exposição da imagem, não tinha filtro. Começou só com a exposição da imagem, não tinha filtro, só tirava foto. Depois começou com os filtros.
Depois os filtros, eles foram modernizando, que agora foram aqueles filtros pesados. Tem foto que você entra que parece que a pessoa é um boneco, de tanto filtro que a pessoa tem. Entendeu? Aí agora os filtros não mais contentes, o que eles criaram? Foto de inteligência artificial. Sabe o que é a foto de inteligência artificial, irmão? Não é você, é uma outra pessoa. Só colocou parte da sua cara. Às vezes nem o cabelo é o teu. Entendeu? É uma outra pessoa ali. E as pessoas estão tão iludidas, entrando nesse universo, esquecendo de quem verdadeiramente são. Jesus chega ali, irmãos, e Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Ele vira para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Enquanto o anjo desce e a água é agitada, que me lance no tanque. Se fosse você viraria as costas e iria embora. Só que Jesus não foi ali por causa daquele cara. Tem coisa que Jesus faz, irmão, que não é por causa da gente, é por causa do outro. Entendeu? Tem gente que é abençoado e nem sabe por que foi abençoado. Irmão, estou todo arrepiado aqui. É porque você está aqui. Tem gente que é tocado, que recebe um milagre, e ele nem sabe por que recebeu. Mas é porque você está aqui. Quando aquele homem falou assim: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não estava curando aquele homem por causa daquele homem. Jesus foi ali com a missão. Tendo uma coisa: o diabo só fica no lugar enquanto ele não é desmascarado. Porque o diabo, ele trabalha com aquilo que é lúgubre, com aquilo que é escuro, com aquilo que é enigmático, com aquilo que é misterioso, com aquilo que é nebuloso, com aquilo que é oculto. Descobre onde está uma macumbaria, um encanto, uma mandinga, para você ver se aquele encanto, se aquela mandinga tem força. Chega num lugar para fazer uma oração e deixa Deus te revelar aonde está a peça de roupa oferecida, aonde está o utensílio que foi entregue, que foi consagrado ao diabo. Desmascara aquilo ali, para você ver se o diabo não perde a força naquela casa, não perde a força naquele relacionamento, não perde a força naquela família. Agora, enquanto ele está oculto no ambiente, ele continua tendo força. Porque o pecado tem força na minha vida enquanto eu não falo? Porque está oculto. Agora chega para o seu pastor, chega para a pastora Marta, chega para alguém da sua confiança e fala assim: pastor, está acontecendo isso e isso e isso comigo, eu preciso de ajuda. Irmão, na hora não tem diabo que permaneça de pé. Porque o diabo se alimenta dos nossos mistérios. O diabo se alimenta dos nossos ocultos. O diabo se alimenta da nossa vida escura. Agora, quando você traz à luz as correntes inócuas que Satanás tenta te aprisionar, não há cadeia que fique de pé. E eu vim aqui para declarar nesta noite, levanta a sua mão direita, que em nome de Jesus, tudo aquilo que prendia, sejam cadeias físicas, emocionais, psicológicas, levanta o mais alto que você puder, em nome de
Jesus, eu quero declarar nesta noite: Satanás, me ouça agora, em nome de Jesus. Satanás, me escute agora. Tudo aquilo que prende, que acorrenta, tudo aquilo que leva para uma vida lúgubre, escura, eu quero declarar nessa noite: diabo, nós descobrimos você, e em nome de Jesus nós declaramos que a luz do Espírito de Deus pode entrar e fazer morada, porque aqueles que te conhecem não andarão mais em trevas. Glória! Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem fé para pegar essa profecia, pega. Hoje foi o último dia que essas correntes te aprisionaram. Eu não sei para quem é, eu não sei, mas assim diz o Senhor: hoje foi o último dia que essas correntes te aprisionaram, porque hoje o Senhor está se levantando como castelo forte e dizendo que o Senhor tomou o território, 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 tomou! Oh, aleluia! Calabarachúria! Oh, aleluia. Jesus não curou aquele homem por causa daquele homem. Jesus curou aquele homem porque o Senhor queria desmascarar a obra do diabo que estava sendo realizada ali no tanque de Serapis. Porque todas as curas que existiam ali eram pseudas curas, e era destinada a essa divindade que estava debaixo do tanque. Jesus curou um homem que não pediu para ser curado, que não sabia quem o curou, e depois que foi curado não agradeceu. Jesus curou um homem que não pediu para ser curado, que não sabia quem o curou, e depois que foi curado não agradeceu. Porque Jesus curou aquele homem? Jesus curou aquele homem porque Jesus queria desmascarar a obra do diabo ali. E depois que Jesus curou aquele homem, nunca mais se ouviu falar que o tanque de Betesda curou alguém. É a última vez que se fala do tanque de Betesda na Bíblia, João capítulo 5. Depois deste dia, esse tanque nunca mais curou ninguém, irmãos. Depois que Jesus chega na nossa cidade, tudo aquilo que não prestava, toda obra do diabo tem que sair. Nunca mais vai se ouvir na obra do mal, porque Jesus chegou na nossa cidade. Oh, aleluia. Aí perguntaram, versículo 12, perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Que foi curado não sabia o que aconteceu, estava carregando a cama, não sabia, porque Jesus não curou ele por causa dele, Jesus curou ele por causa de toda aquela estrutura, entendeu? Jesus está movendo toda uma estrutura por causa de você nesta noite. Ele está movimentando toda uma cidade.
Ele está articulando todo o movimento por causa de você, para demonstrar que nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. E depois disso tudo, de todo esse milagre, de toda essa manifestação, Jesus ele saiu, porque havia muita gente naquele lugar. Jesus ele não se impressionava com as multidões, muito pelo contrário, Jesus saía do meio das multidões. Sabe qual era a reunião que Jesus gostava? Jesus gostava dessa reunião aqui, ó, que era uma reunião de poucas pessoas, onde Jesus podia conversar, onde Jesus podia falar, onde Jesus podia ficar à vontade, porque os métodos de Jesus não eram convencional, irmãos. Quem olhava para Jesus dizia: quem é esse que se diz o Filho de Deus? Come e bebe com os pecadores, conversa com as prostitutas, come com os salteadores. Jesus não tinha métodos convencionais. Aí faz-me lembrar hoje um fato que aconteceu comigo. Estava correndo, irmão, para pegar a condução. Daqui a pouco, um homem transvestido de mulher, seios, cabelo longo, mas eu olhei no fundo dos olhos. Eu sei que você está maquiado, eu sei que você está diferente. Esse peito não é seu, esse cabelo não é seu, mas você não consegue me fugir dos olhos, porque os olhos são janelas da alma. Quando ele olhou nos meus olhos, ele disse assim: oi Anderson, tudo bem? Ele estava transvestido de mulher, mas o nome dele era Júlio. Oi Júlio, tudo bem? Como é que você está? Eu lembro de você, quando você me defendeu na escola, quando você foi lá, não deixou o camarada me bater, tudo bem com você? Eu fui lá, irmão, dei um abraço nele, meu amigo. Jesus te ama. É assim que Jesus olha para a gente, irmão, entendeu? Entendeu como Jesus olha para a gente? A gente está todo transvestido de alguma coisa, porque o pecado deteriora, o pecado muda, o pecado transforma. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus olha na bola preta desse olho aqui, e Ele não esquece o nosso nome. O mundo tenta nos dar um outro nome, mas você continua sendo o Júlio. Aleluia! Irmão, foi uma presença de Deus tão forte ali, uma graça tão forte, que quem estava em volta não estava entendendo nada. O pastor abraçando o travesti, não estava entendendo nada, irmãos. Mas Jesus não tem critérios para salvar alguém. Sabe por quê? Ele não abre mão de ninguém. São pessoas que desistem de pessoas. São pessoas que abrem mão do pastor que mentiu, do pastor que traiu, do pastor que adulterou, do pastor que roubou, do pastor que falhou. Jesus não. Jesus, Ele não abre mão de ninguém. Ele continua na porta das ovelhas dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba de águas cristalinas. Ele continua na porta das ovelhas dizendo assim: ó, quem tem sede, venha a mim e beba das águas cristalinas. Irmãos, o Senhor não coloca valores onde os homens põem valores. Não tem mérito de aprovação para Jesus. Sabe qual é o mérito de aprovação para Jesus? O mérito de aprovação para Jesus é a cartilha de Davi: espírito reto e coração contrito, e isso tu, ó Deus, não desprezarás. Se coloque sobre os seus pés, por favor, você que pode, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração nessa noite por você, convidar o Maurinho para me ajudar com um cântico, em nome de Jesus. Enquanto o Maurinho estiver adorando com este cântico que o Senhor já colocou no coração dele, você vai dizer algo bonito para Deus, vai escrever uma carta mental para Deus, porque talvez, irmão, a gente chora na frente da esposa que brigou, na frente da noiva que abandonou, na frente da namorada que largou. A gente chora porque a namorada não quer mais, porque o carro bateu, porque o carro capotou. A gente chora porque a televisão queimou. A gente chora porque o aluguel está atrasado. Mas nessa noite o Espírito
Espírito de Deus te trouxe aqui para você dizer algo bonito para Ele e chorar na presença dEle novamente e dizer para Ele: Senhor, o Senhor é o meu grande amor, eu não vivo sem o Senhor, não dá para viver sem o Senhor, eu vivo sem tudo, mas eu não vivo sem a Tua presença, eu não vivo sem a Sua graça, eu me emociono novamente contigo, eu quero mais e mais do Senhor. E você vai abrir o teu coração aí para Ele, porque eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, mas você não veio aqui à toa. Deus está aqui nessa noite porque Ele está com saudade das tuas línguas estranhas, Ele está com saudade da tua adoração, Ele está com saudade do teu choro, do teu louvor, do teu grito, do teu clamor, da baba escorrendo, caindo na camisa, do choro descendo dos olhos. O Espírito de Deus está com saudade de você nessa noite, e você vai ver como é que você vai acordar na quinta-feira totalmente diferente, depois dessa manifestação de Deus aqui. Oh, aleluia. Me livrou.